Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo em paz? Que coisa boa. Minha voz tá saindo muito anasalada. É porque eu tô dentro de uma cabine aqui na escola que eu trabalho, na escola que eu trabalho. E, sei lá, a voz ficou anasalada. Não gostei muito da minha voz anasalada, não. Mas eu acho que eu tô ficando cada vez mais anasalado. Será que eu estou gripando? Não posso gripar. Bem, aproveitando que eu estou falando sobre amenidades, eu queria confessar uma coisa. Eu já tive vontade de aprender russo. Só que depois que eu enfrentei o alemão por 7 anos, havia me tornado fluente, mas perdi a minha fluência, eu falei: "Cara, não vou aprender russo uma hora dessa". Primeiro que eu queria retomar o meu alemão para que eu conseguisse falar, corretamente e fluentemente. Então eu vou tá bom, né, eu falo mineirês, falo português, falo brasileirês, falo um pouquinho de libras, falo inglês e falo germanês, para tudo ficar no "es", e librês. Bem, então é o seguinte, agora, deixa, gente, pula essa parte, pelo amor de Deus, não fica prestando atenção nessas bobagens que eu tô falando, não. Enfim, vamos agora pro, deixa eu ver, o quarto vídeo da playlist sobre a Revolução Russa. Essa foto que eu coloquei aqui é uma foto perturbadora. É uma foto péssima, na verdade, que mostram crianças esfomeadas durante a Guerra Civil, como um efeito colateral da Guerra Civil. Acontece, gente, que eu costumo dizer que a primeira vítima de uma guerra é a verdade. Obviamente, metaforicamente, que eu estou falando, né? Que a verdade fica ali, qualquer coisa se torna um objeto de disputa entre os lados envolvidos na guerra. Mas a segunda vítima, com certeza, do ponto de vista metafórico também, a economia. Obviamente, pessoal, que concretamente são as pessoas as vítimas da guerra, principalmente a comunidade civil. E aí nós temos um grande número de crianças que sofrem demais a conta devido aos efeitos da guerra civil. Então, muita criança passa fome. Mas essa foto, que já é péssima, ela está no lugar de uma outra foto que eu colocava uma família vendendo os restos mortais de seus filhos para tentar ter alguma coisa para comer. Então, existiram casos de canibalismo, mas, enfim, a grande marca da Guerra Civil, quer dizer, uma das grandes marcas da Guerra Civil, é a fome que a população passou. Pois bem, basicamente, não é só isso, tá? A questão é o tempo. Mas, basicamente, a Guerra Civil Russa, ela envolveu, de um lado, o Exército Branco contra o Exército Vermelho. O Exército Branco, ele era bastante heterogêneo. Ele reunia forças as mais variadas possíveis contra o Exército Vermelho, que era o exército dos bolcheviques, o exército dos sovietes, cujo líder era o Trotsky, o Leon Trotsky, ele era o líder do Exército Vermelho. Bem, tropas estrangeiras, como a Inglaterra e a França, mandaram ali ajuda, não só eles, tá? Teve outras pessoas, outros grupos de outros lugares também ajudaram o Exército Branco a tentar vencer as tropas do Exército Vermelho. Entretanto, a guerra acabou se arrastando bastante por causa dessas ajudas, por causa da equivalência de força em alguma medida, e ela resultou na morte de muita gente. Milhares, milhões de russos morreram durante a Guerra Civil, e isso causou, obviamente, impacto não só psicológico, não só na vida das pessoas, especificamente, quer dizer, tirando a vida das pessoas, mas ela aumentou muito o custo de vida, ela piorou tudo. Agora, quando você está em guerra, se você está no governo, você vai fazer de tudo para vencer a guerra. E o que o Lenin vai fazer? Ele vai instituir a política do comunismo de guerra. Basicamente, era uma política de austeridade para que todo o esforço produtivo, ou aquilo que se produzia na Rússia naquele momento, fosse destinado para alimentar o exército. E isso causou impactos negativos na sociedade, fazendo com que muita gente passasse fome. Então, o último ano da guerra é um ano particularmente catastrófico. Acontece que, infelizmente, nós não temos acesso pleno aos arquivos que tratam sobre esse período. Então, os números que nós temos, muito possivelmente, estão subestimados, ou são subnotificados, né? Porque, muito possivelmente, morreram mais gente. Agora, quanto mais longe na história, ou quanto mais pobre, ou quanto mais dificuldade um país tem,
mais difícil é ter acesso aos documentos que comprovem qualquer coisa. De qualquer modo, então, nós temos o registro de milhões de pessoas mortas durante a Guerra Civil, que resultou na vitória do Exército Vermelho. Quando, então, eu falei 3 milhões, mas são entre 6 a 10 milhões. Não falei 3 milhões, não, eu só falei milhões. Mas o que acontece, gente, eu confundo um monte de evento, um monte de data, um monte de coisa, enfim. Mas devido à morte de milhões de pessoas na Rússia e no antigo Império Russo, o Lenin ele percebe que a economia está devastada, a situação está muito ruim, e o que o Lenin vai fazer? Ele vai fazer um plano econômico chamado Nova Política Econômica, que previa algumas reformas na organização da economia para, de repente, gerar riqueza e fazer com que a economia crescesse. Então, ele permite a abertura econômica, o que era uma coisa interessante, sob o ponto de vista do Ocidente, porque ali eles perceberam que o Lenin sabia o que está fazendo. Então, ele abriu capital. Havia então uma esperança, sob o ponto de vista capitalista, de que o Lenin, por exemplo, podia levar a Rússia para um sistema diferente daquilo que eles estavam anunciando antes, né? Mas então ele faz alguma pequena reforma capitalista dentro do mundo socialista, lembrando, gente, que o Lenin é a grande figura da, da União Soviética nesse momento. Ah, uma coisa muito importante que eu sempre esqueci de colocar nos slides é que depois da Guerra Civil, quando a Guerra Civil termina, alguns meses depois, é anunciada a União Soviética. Alguns territórios que faziam parte do antigo Império Russo vão fazer agora parte de um novo império, de uma nova organização política chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, a União Soviética surge em 1922, com algumas repúblicas que eram parte do Império Russo. E a política econômica do Lenin vai funcionar e ele vai, então, experimentar uma recuperação econômica, e isso vai trazer muita esperança, porque agora, com a recuperação econômica, o governo teria, por exemplo, algum recurso para fazer as mudanças políticas, econômicas e sociais que eles queriam. A questão toda é que o Lenin, depois do fim da Guerra Civil, uma coisa importante que eu também me esqueci de mencionar é o fato de que a Guerra Civil teve combates até 1922, mas a data de 1921 é o marco para delimitar ali o fim dos grandes combates, né? Mas depois ali que a Guerra Civil acaba, o Lenin já não está com uma boa saúde. O Lenin havia sofrido um atentado em 1918, um atentado, tentaram matá-lo, né? E aí ele acaba, a partir de então, quer dizer, a saúde dele piora gradativamente, mas a partir de 1920 a situação fica bem ruim. E com isso, quando o Lenin está sabendo, quando ele ainda teve consciência, ele precisava escolher ali um substituto, porque afinal de contas não houve eleições democráticas na Rússia, então ele indica o Trotsky para substituí-lo. Porque o Trotsky era líder do Exército Vermelho, o Trotsky era um cara muito crítico, o Trotsky era um cara que estava atento às demandas da população, então o Lenin aponta o Trotsky, mas o Stalin acaba se sobrepondo. Mas para saber como que o Stalin conseguiu se sobrepor ao Trotsky, você vai precisar assistir as próximas aulas. Mas essa aula ainda não acabou. O Lenin morreu em janeiro de 1924, e essa cena que vocês estão vendo aqui é uma cena do desenho dos Simpsons, em que o Lenin, a múmia do Lenin levanta, e aí ele assusta ali os visitantes que estão visitando sua cripta, né? O corpo do Lenin foi preservado, foi embalsamado, então até hoje está preservado. Eu não sei quando foi a última exposição do corpo do Lenin, mas o corpo, ele, por um tempo, alguns momentos na história, ele foi exposto para as pessoas passarem ali. É quase que como uma mensagem de eternização desse grande líder, né, soviético. Esse grande líder, pessoal, eu estou falando para dizer que ele é uma referência importante para os russos, até hoje, inclusive, no momento em que a Rússia já não é mais socialista, tá bom? Então, eu já dei um spoilerzinho do que vai acontecer depois que o Stalin vai assumir o poder, mas agora, como ele conseguiu isso, vocês vão, para saber disso,
você vai precisar assistir a minha próxima aula. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau!